Vamos começar a segunda parte do nosso encontro com um questionamento para vocês. Afinal, o que é saúde para você? Porque saúde é tudo para a QualiRede. Para falar de inovação na saúde e seus processos tecnológicos, vamos para o nosso segundo painel do dia, tecnologia que aumenta e que reduz custos da saúde. Gostaria de chamar ao palco a mediadora Vera Guimarães, que é jornalista e foi editora e ombudsman da Folha de São Paulo. Vera, por gentileza. Enquanto a Vera se prepara, lembro que vocês podem enviar as perguntas pelo WhatsApp ou escrever no papel e entregar às nossas recepcionistas. Pedimos que coloquem nome e contato para que possamos responder futuramente, caso não dê tempo de sanar as questões aqui. É com você, Vera. Alô? Vamos chamar ao palco, vamos começar chamando a Ana Estela Haddad. Ana Estela é professora associada da USP, diretora de Relações Institucionais da Academia Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, foi diretora de Gestão da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, quando coordenou a criação e a implementação do programa Telesaúde Brasil Redes. Também temos como convidado o Dr. César Biselli, médico com especialização em terapia intensiva e cuidados paliativos. O Biselli é coordenador de inovação e tecnologia do Hospital Sírio-Libanês. Também vamos trazer de volta ao palco o nosso convidado Denizar Viana, que é secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O Denizar é também professor associado da FCM-UERJ e coordenador do Centro de Excelência e Avaliação Econômica e Análise de Decisão da Provac Network. Por último, chamamos a doutora Marta Oliveira, que é diretora de Estratégias e Novos Negócios da QualiRede. A Marta é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi diretora de desenvolvimento setorial da ANS e diretora executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados. O debate segue o mesmo modelo do que já foi realizado de manhã. Cada convidado vai ter 10 minutos para expor a sua participação, sem nenhuma restrição de tema, e depois nós passamos para as perguntas, que, como o nosso mestre de cerimônia informou, podem ser entregues escritas para uma das assistentes ou podem ser enviadas por WhatsApp. Vamos começar, por ordem alfabética, com a Ana Estela Haddad. Oi. Bem, muito boa tarde a todos. Eu queria só começar, em primeiro lugar, parabenizando a QualiRede pelo aniversário, pelos 10 anos, por esse evento, por realizar, celebrar esse aniversário com esse evento. Dizer que é uma honra estar aqui, parabenizar a Folha de São Paulo, Vera também, e pela organização. E também queria fazer uma referência, eu fiz ao Dr. Denizar, mas voltar a fazer, parabenizá-lo pela sua apresentação no início da manhã. Né? A gente saber que o Ministério da Saúde está conduzido por pessoas assim que têm toda essa qualificação e essa visão, é muito bom. E dizer que é uma honra estar nessa mesa, né, também com o César, que a gente já tem falado sobre telesaúde, telemedicina, e com a Marta também, que já passou pelo Ministério da Saúde. Né. Então, agora, deixa eu começar aqui, porque o tempo está correndo, e para eu tentar passar um pouquinho como que eu pensei, as coisas que me vieram à mente a partir dessa pergunta norteadora que vocês fizeram. Né. Aqui, peraí.
Bom, quando a gente fala em tecnologia em saúde, né, na atualidade, acho que uma série de estratégias, ferramentas e de novas tecnologias vêm à nossa mente, estão todas aí, estão sendo aplicadas, necessitam de avaliação, né, quando a gente pensa em termos de cobertura populacional, o que é realmente efetivo, o que tem custo-benefício que faça sentido, né? E um matemático húngaro, essa questão das mudanças disruptivas, a gente sempre tem a impressão de que a gente está correndo atrás do prejuízo e que nunca foi assim antes, né? E isso não é novo na história, né? Em vários momentos de novas tecnologias e mudanças disruptivas, não essas outras, e que a gente já incorporou e que para nós deixam de ser disruptivas, já aconteceram, né? E talvez a novidade nesse momento seja a intensidade e o ritmo, né, com que a gente está experimentando tudo isso, né? Eu vou trazer o exemplo da telemedicina e da telesaúde. Eu gosto mais de falar em telesaúde, porque eu acho que combina mais com a integralidade da atenção à saúde, com a equipe de saúde. Eu, que sou profissional de saúde, mas não sou médica, e entendo a importância da gente fazer essa integração. E a American Academy of Telemedicine, ela já trouxe aqui, traz um resumo, né, sobre os benefícios que essa ferramenta pode trazer e que a gente experimentou, né, no Ministério da Saúde. Nós temos o Programa Telesaúde Brasil implantado já há mais de 10 anos, reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde, e com esses resultados todos comprovados, né? Para citar um breve exemplo, eu trouxe um dado do Núcleo de Telesaúde do Rio de Janeiro, que é conduzido na UERJ, era conduzido na UERJ, né? A professora Alexandra Monteiro. E as teleconsultorias, a gente ainda não faz a teleconsulta, aguardando a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, mas a teleconsultoria, que é entre profissionais, né? Então, uma amostra, a gente desenvolveu padronização dessa resposta, tempo para que essa resposta seja oferecida, uma série de parâmetros e capacitação dos profissionais que elaboram essas respostas. E essa análise mostrou, aplicada na atenção primária, né, que também acaba impactando nas filas pela atenção secundária, porque, quando você melhora a resolubilidade na atenção primária, você desafoga as filas, né? Então, em 87% dos casos, essa segunda opinião mudou a conduta do profissional que estava atendendo na atenção primária. Em 64% dos casos, o encaminhamento para a atenção secundária ou para um outro nível de atenção foi evitado, né? E, em 10%, um especialista que não seria consultado passou a ser consultado a partir da teleconsultoria. Quer dizer, você qualifica esse encaminhamento, você encaminha melhor quando é necessário e você deixa de encaminhar quando não é necessário. Isso melhora a experiência do paciente na linha de cuidado, isso reduz custo e melhora a satisfação dos profissionais que estão atendendo, e melhora a rede, né? Hoje já está. Quando a gente começou o programa, ele não estava integrado a toda a rede do SUS. A gente começou como piloto, depois ele foi integrado. Se você integra ele com a regulação, como nós fizemos aqui no município de São Paulo, inclusive integrando a plataforma de teleconsultoria com o prontuário eletrônico, você melhora muito mais ainda esse desempenho, né? Bom, então, está provado que a telesaúde permite desvincular tempo e espaço, e melhora o processo de atenção, a rapidez, a capacidade, a integração, a operacionalidade da tecnologia, mas todas essas vantagens, isso também é um aprendizado que a gente teve no programa, elas são potenciais, né? Não existe uma tecnologia mágica que, por si só, resolva os problemas, né? Se você não mapear um processo de trabalho, se você não trabalhar e não cuidar da formação dos profissionais, que, aliás, quando nós implantamos o Telesaúde no Ministério da Saúde, eu estava à frente do Departamento de Gestão da Educação, não era da assistência. Nós começamos o Telesaúde para fortalecer a capacitação dos profissionais no modelo de atenção de telesaúde, que, como o Cláudio Lotenberg, hoje de manhã, quando falou da formação médica, que ela é hospitalocêntrica. Então, a ideia, quando você precisa fortalecer um modelo baseado na atenção básica, você precisa reverter o modelo que é predominante ainda, mesmo com todas as políticas e mudanças que a gente já fez, né?
Quando a gente compara também SUS e saúde suplementar, também gostei muito de ouvir aqui esse esforço de aproximação e integração, porque é um sistema de saúde só, né? Ele tem diferentes modelos de negócio, ele tem populações diferentes, às vezes populações que estão na saúde suplementar usam o SUS de alguma maneira, mas são complementares, né? A saúde suplementar, mais ou menos 24% da população tem acesso. Falado um pouco da odontologia, é 12%, mas já foi muito pior, né? No caso, quer dizer, o SUS já avançou, né, nesse atendimento, e a saúde suplementar, um dado antigo, mas é o que eu tenho, de 2014, atende, com 53% dos gastos, atende 26% da população. Então, a importância da gente ter esse trabalho no SUS. A questão do planejamento de recursos humanos é uma questão importante. Quando a gente fala de tecnologia, né, então, o custo e o impacto da alta tecnologia usada sem uma avaliação de custo-benefício, ela onera o sistema, principalmente aquele sistema que é de acesso universal. E outras questões que a gente tem que considerar, né? A necessidade de ampliar o acesso, o acúmulo e transição do perfil da população e também essa questão num nível de países, né? O Brasil, no Sistema Único de Saúde, acho que é importante fazer a referência, nós fizemos a opção por um modelo centrado na atenção primária. Então, quando a gente observa essa evolução no tempo e a evolução da cobertura, em 2010, já foi motivo de um número especial na Lancet sobre o sistema, dizendo que a gente avançou da oferta restrita de serviços para um dos sistemas maiores do mundo de acesso universal, né? E, recentemente, tinha uma animação, desculpa, que está sobreposto, mas a ideia é que, mês passado, saiu um artigo na revista Lancet, por pesquisadores não só brasileiros, mas americanos e ingleses também, mostrando um balanço dos últimos 30 anos e dos indicadores de saúde. Então, a redução da mortalidade infantil que nós fizemos foi impressionante, a segunda maior do mundo, e a gente fez isso à custa de realmente universalizar a atenção primária em saúde, né? Bom, permanecem, né, aí alguns desafios. Eu acho que o desafio do financiamento, como foi colocado, da avaliação de tecnologia, da simetria de informação, da inovação, da judicialização da saúde, que foram todas questões abordadas hoje de manhã, acho que ficam para a gente depois poder discutir um pouquinho no debate, né? E acho que eu também fiquei feliz e contemplada de ouvir, né, aquilo que a Quali-Rede propõe e faz e desenvolve, né, e que eu acho que está um pouco alinhado, né, até com essa questão de que o valor está muito mais em como a gente faz a gestão do cuidado e na experiência que o paciente tem, né, e não no volume de serviços que são, né, então, o modelo de negócio deve atender essa questão também. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer à Folha, à Quali-Rede, pela oportunidade. Os palestrantes estão aqui comigo. Meu nome é César, eu sou líder da telemedicina do Hospital Sírio-Libanês. E eu queria contar um pouco do que a gente vem fazendo e a resposta desse desafio de como a gente usa a tecnologia para melhorar os custos na saúde. Então, fazendo meu trabalho de casa, entendendo como que a gente pode fazer isso, acho que eu entendo que tem duas importantes respostas, que muitos dos palestrantes que antecederam a mim também chegaram à mesma conclusão. Uma é produtividade e a segunda é valor em saúde. Então, eu vou tentar conversar sobre essas duas questões, que é produtividade e valor em saúde. Produtividade é como a gente pode fazer mais com o mesmo ou com menos, né? E como que a gente consegue acessar isso e como consegue ganhar mais velocidade ou mesmo produção. E tem várias tecnologias ajudando a gente a fazer isso, desde banco de dados, inteligência artificial e outras. Mas o que está acontecendo é que isso está ampliando, isso permite ampliar acesso. E isso é importante, porque hoje tem uma carência de acesso muito grande. Mas acesso sem valor não responde a nada. Então, você liberar um acesso para um paciente para fazer um exame o qual ele não precisa ser feito, não transfere ao paciente nem à sociedade valor. Então, isso que acho que é a grande questão, é como a gente amplia acesso com valor
para essa entrega. Tá? E quando a gente fala em valor, também é algo intangível que, no hospital, a gente tangibiliza com 4 questões. Né? Uma é quanto é pertinente fazer essa ação, esse exame, esse procedimento, essa consulta. Então, é pertinência. 2, qual a experiência que esse usuário, esse provedor, tem em prover esse acesso. 3, é qual o desfecho esse paciente vai ter por meio desse acesso. Né? Então, a médio prazo, a longo prazo, ele se beneficiou mesmo. Essa cirurgia de coluna levou ele a ter uma qualidade de vida melhor. E, por último, o custo. Né? E custo é importante mesmo, e como a gente faz isso sendo cada vez mais efetivo, né? E diminuindo o desperdício, que acho que foi uma coisa que o Lutemberg trouxe também. Então, é dessa forma que a gente avalia o valor. Né? Acho que ainda tem um passo a mais, que a gente pode somar valores, né? Então, que a gente escutou muito no começo do dia sobre equidade, né? Sobre valores individuais das pessoas também que devem ser respeitados. Para tangibilizar isso, a minha ideia é contar um pouco do que a gente vem fazendo no hospital. Hoje, eu lidero um dos projetos que se chama Regula Mais Brasil. O Regula Mais Brasil é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, como uma retribuição à isenção fiscal que o hospital tem, e ele faz parte do Telesaúde Brasil Redes, que a professora Estela acabou de apresentar. Ele se inspirou num projeto da Universidade do Rio Grande do Sul, e ele vem conduzindo um projeto em 4 regiões do país: Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal e todo o Amazonas, e estamos esperando uma 5ª região no Nordeste. Tá? Vou tentar explicar mais simples o que a gente faz. Hoje, um paciente vai na unidade básica de saúde e ele precisa de um encaminhamento para um cardiologista. Boa parte do país tem um sistema que você pode colocar esse encaminhamento nesse sistema. E a gente consegue acessar isso no Sírio-Libanês, o motivo do encaminhamento desse paciente para o cardiologista. Por meio de protocolos, a gente avalia a pertinência desse encaminhamento. Só que o protocolo ele nos ajuda bastante, tanto a ver a pertinência quanto a prioridade. Porque não é o fato dele precisar para o cardiologista que ele precise ir antes do que um outro paciente, que, se eu não encaminhar mais rápido, ele vai no pronto-socorro. Então, a gente devolve essa fila separada por pertinência associado à prioridade. Os pacientes que não tenham como avaliar a pertinência, porque a qualidade da informação não é suficiente, a gente devolve e libera um canal telefônico 0800 que o médico da UBS pode nos acessar e discutir com os especialistas do Sírio-Libanês. E, por meio dessa discussão telefônica, algo tão simples, tecnológico quanto um telefone e uma mensagem, a gente vem fazendo uma mudança em vários sistemas nessas cidades que a gente vem atuando. Então, para dar um pouco a noção dos resultados que a gente tem, hoje tem 42 pessoas trabalhando, 32 médicos, 13 especialidades médicas nessas 4 regiões. Tá? Mais de 170 mil casos foram avaliados em 6 meses. Mais de 170 mil encaminhamentos foram avaliados em 6 meses. Desses encaminhamentos, 30% foram priorizados. E o restante, não é que eles não têm indicação, é que não tinha informação suficiente, eu devolvi, e agora a gente está conseguindo discutir por telefone. Vou colocar um pouco do caso que a gente vê no Amazonas. Mais de 50 mil casos são do Amazonas, 7 mil do interior. Desses do interior, aqueles que a gente começou a reavaliar, metade, por discussão telefônica, se mantém na atenção primária e não precisa se deslocar. O que significa isso? Né? Pertinência. Né? Quantos casos são realmente pertinentes para ir? E, quando a gente começa a acessar a pertinência, a gente começa a resolver fila e acabar com filas, por exemplo, de coloproctologia do Amazonas, com algumas filas no Rio Grande do Sul. Quando a gente vai para a experiência, poxa, um usuário do Amazonas que se desloca por 5 a 7 dias de barco, dependendo da altura do rio, para ir até um gastroenterologista, para ele aprovar uma endoscopia, que ele volta para a casa dele, e depois ele vem para fazer endoscopia, e ele volta para a casa dele, e depois ele vem para mostrar essa endoscopia em Manaus, é uma trajetória de vida da pessoa para descobrir que tem uma gastrite, às vezes. E isso, a gente está mudando um pouco essa forma, regulando isso por escrito ou por discussão telefônica, para que ele vá para Manaus para fazer a endoscopia e, se precisar, então, passar com o gastroenterologista para cuidar de uma doença mais grave. Então, isso está modificando algumas cidades, né? E o resultado, acho que, de desfecho, estou indo na fórmula de valor, né? Experiência e desfecho.
No desfecho, eu acho que o que a gente acredita que a gente pode interferir é colocando o paciente mais grave primeiro, né? A ortopedia, no Porto Alegre, tinha uma fila dos pacientes mais graves por volta de 160 dias. Tá? Eles não eram separados por mais graves, mas estava por aí. E hoje, eles demoram 6. 160 para 6, mais 14 dias de agendamento. Essa redução de 160 para 6, a gente acredita que o paciente mais grave, que acessa mais rápido, ele tem mais chance de ter um melhor resultado. Mas eu não consigo ainda comprovar. Mas a gente acredita realmente que a fratura pode ser melhor consolidada, ele pode ter um melhor tratamento. Por último, o custo, né? E o que a gente vê é que, à medida que vem evoluindo o projeto, a gente vem ganhando eficiência, né? E se a gente conseguir avaliar 15 mil casos, hoje a gente consegue 25 mil casos, por meio de automação, por meio de algumas formas que a gente vem aprimorando, a gente começa a aumentar a produtividade. Mas não só a produtividade, como evitar deslocamentos, né? E evitar deslocamentos, às vezes a gente não percebe, porque quando a gente vai calcular, é sempre o custo direto. Quanto custa a consulta, quanto custa o deslocamento. E quanto custa o dia dessas pessoas que não estão trabalhando? Né? E quanto custa o acesso de uma pessoa que não precisava ir para o especialista, enquanto o outro precisa? Né? Me ligaram outro dia do Distrito Federal que o call center de agendamento nunca teve tanta ligação. Por quê? Porque os pacientes mais graves estão precisando. E ele vai ligar para agendar, ele quer ir na consulta dele. Enquanto o outro, que está há 3 anos, talvez ele já nem mais precisa daquela consulta. Então, dessa forma, eu concluo mostrando um pouco do projeto que a gente vem executando, que é uma tecnologia super simples, mas que pode promover ampliação de acesso, entregando valor para a sociedade, porque ele coloca o paciente mais grave no local certo, na hora certa, que foi o que os ingleses ensinaram para muitos pelo sistema de saúde. E acho que era isso. Obrigado. Viana. Obrigado, doutora Vera. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradeço Qualirede e Folha de São Paulo. Quero agradecer as palavras da professora Ana. Conforme lhe falei, elogio qualificado é gratificante. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que é a oportunidade sempre da gente apresentar alguns estudos de caso na realidade do Ministério, de como tecnologia da informação pode fazer toda a diferença. Eu vou citar o exemplo do programa Farmácia Popular. É um programa criado há vários anos, que tem um potencial enorme de beneficiar a população. Tem um estudo do IPEA que mostrou que esse programa, que usa a capilaridade das farmácias privadas, tem uma distribuição que atinge boa parte dos municípios brasileiros, é extremamente efetivo em reduzir mortalidade daquelas doenças que têm acesso de medicação, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, reduzir morbimortalidade, usando um canal de distribuição que não é o canal de distribuição hoje que o Ministério adota. Porque a minha secretaria é responsável por um orçamento para assistência farmacêutica em torno de 13 bilhões de reais. É quase que 3 vezes maior do que a maioria dos ministérios da esplanada, só assistência farmacêutica nas várias esferas, básica, estratégica e especial, onde está o componente de alto custo. Hoje, o Ministério, até por questões de crise fiscal nos estados, cada vez centraliza mais a compra, e isso exige uma logística tremenda, distribuir para os estados distribuem para os municípios, e esse programa, que mostrou que, do ponto de vista da efetividade, é um ótimo programa, tem problemas de quê? Fraude, desvios, e quando nós olhamos o passado recente, o Ministério tinha que usar toda a estrutura de auditoria para poder ir lá e verificar. Então, problema lá em Catolé do Rocha, na Paraíba, desloca um cidadão para ir lá. Falei, pô, o Ministério da Saúde tem que ser sócio na companhia aérea, porque, do jeito que está, tem desvio em todos os lugares. O que falta? Sistema de informação. Garante biometria na ponta, garante monitoramento, rastreabilidade disso. Convidamos um grupo da USP, daqui da Poli, falou, olha, a gente precisa, com expertise já em rastreamento de carne, de frota, falou, olha, a gente precisa garantir isso. O medicamento tem que chegar lá e, de alguma forma, ser direcionado para o paciente, que é o paciente elegível para receber isso. Porque, nesse momento, quando você consegue tirar esse peso, hoje, em cima do Ministério, da necessidade de fazer essa logística, e transfere para o setor privado, que já faz isso, você contrata, e eu até procurei o ministro, falei, ministro, vamos fazer o seguinte, vamos olhar novamente o portfólio da farmácia popular, vamos ampliar isso aí. O que é possível de distribuir via farmácia popular?
coibindo os desvios, coibindo as fraudes, a gente vai beneficiar muito e vai usar e vai dar muito mais capilaridade a esse processo. E isso é tecnologia da informação. A gente tem que identificar, o que é a oportunidade hoje no Ministério da Saúde é isso, você rever esses processos, identifica que ainda tem muita eficiência a ser colocada e que potencialmente vai gerar muito benefício para a população. Nós temos que hoje fazer esse exercício. Eu comentei isso na abertura. A gente não vai ter recursos a mais num primeiro momento, mas a gente tem muita oportunidade. E tecnologia da informação seguramente é um grande investimento para o Ministério da Saúde. Vai dar muito retorno. Um outro ponto que eu acho que é importante, que foi comentado aqui pelo César, diz respeito à tecnologia da informação quando a gente precisa do monitoramento da teleconsulta em relação a dar um suporte à atenção primária dos especialistas. Eu falei isso aqui na fala pela manhã, porque hoje é uma preocupação nossa. Como é que a gente vence esse desafio do gargalo da atenção da média complexidade? Isso só vai ser vencido com telemedicina, com teleconsulta, de alguma forma, entre especialistas. Estou falando aqui, deixar claro aqui, porque às vezes a nomenclatura, eu não estou bem apropriado da nomenclatura. Estou falando de um médico de cuidado primário ter acesso a um especialista para orientar a decisão dele. A gente vai potencializar muito isso aí, porque hoje isso é um gargalo, e é um gargalo em vários outros sistemas de saúde. O Reino Unido está sofrendo com isso. O NHS hoje precisa dar fluxo ao paciente, o paciente está ficando muito tempo na atenção primária, muitas vezes padecendo, precisando do especialista. E o fluxo tem que se dar por esse caminho. Não há outra forma da gente ter escalabilidade de oferecer especialista num país com 5.570 municípios. A gente tem que ter investimento nesse tipo de ferramenta. Bom, eram esses exemplos iniciais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigada, secretária. Agora vamos para a doutora Marta Oliveira. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui com vocês. A Ana, que eu acompanho há tanto tempo, tudo que ela faz, o Bizelli, a Vera, e o Denizar, que é meu professor querido há muito tempo. Gente, já aprendi muito com essa pessoa durante muito tempo e vou continuar aprendendo sempre. Eu passo... Obrigada, Ana. Eu estou com medo da cadeira, gente. Ela está meio bamba e toda hora eu tomo um susto aqui, achando que eu vou cair. Bom, eu trouxe só alguns highlights. A ideia não é trazer alguma coisa exaustiva, mas a ideia é trazer alguns elementos para contribuir para o debate, para instigar um pouco. Para mim, o contexto que a gente vive hoje e o futuro, ele passa por 3 elementos para a gente conseguir fazer essa mudança, né? Um que é qualidade, eu falei que qualidade virou meu mantra, onde eu for, eu vou falar de qualidade. A gente está num momento de transição do sistema de saúde, se a gente perder essa variável de vista, a gente vai fazer a transição, mas talvez a gente faça uma transição que daqui a pouco a gente se arrependa. Então, é importante ter a qualidade como norte. Mudança de modelo de remuneração e assistencial está cada vez mais próximo disso se tornar realidade, né, depois de tanto discurso. E um elemento que eu acho que a gente vai discutir mais hoje, que é a informação. E aí, informação, para mim, é tudo, né? Informação é mudança de cultura que você precisa fazer, é base de dado que você vai ter para analisar, é circular o dado dentro do sistema de saúde para, efetivamente, eu aprimorar a assistência, diminuir custo, melhorar acesso, mas informação é muito mais do que isso, né? Informação, hoje, ela está na nossa mão, ela está no nosso celular. Então, como é que a gente faz efetivamente para fazer essa mudança? E aí, no tema da mesa, a primeira pergunta que eu me fiz é: o que é tecnologia? Né? Porque a gente fala muito de tecnologia, parece que é um medicamento novo, né? Aquele caríssimo lá, personalizado, que a gente falou de manhã, parece que é uma ressonância nova, ultra mega power, que veio de algum lugar. Tecnologia é qualquer coisa que você use, que você consiga provocar uma mudança com aquilo, né? Pode ser uma prática, pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser um equipamento, pode ser um medicamento, pode ser qualquer coisa. Mas a tecnologia é um instrumento, né, para eu chegar em algum lugar. Será que dentro da nossa sociedade a gente falar de uma tecnologia não pode ser, inclusive, falar de mudança de uma prática baseada, por exemplo, na atenção primária?
né? O que a gente está discutindo aqui que efetivamente vai fazer essa mudança no sistema de saúde? Então, eu gosto desse gráfico, eu roubei da Vilma, porque esse gráfico ele mostra para a gente um pouco o que significa isso dentro da organização dos países, né? Quem efetivamente investe na atenção primária tem um desempenho melhor, tanto assistencial quanto financeiro. E será que isso aqui não é uma tecnologia? E aí o meu medo é como que a gente usa hoje as palavrinhas e como a gente se apropria dessas tecnologias, né? A própria atenção primária hoje está em risco, né, gente? Igual a gente fez com a palavra empoderamento, igual a gente fez com a palavra humanização. Então, a gente precisa usar direito as tecnologias que a gente tem disponível. O revés disso, uma vez eu fiz uma discussão na ANS, que era: nós somos campeões em ressonância magnética no Brasil. Eu falei, ok, e aí, o que a gente faz com isso? Tira do rol? A tecnologia está aqui, a tecnologia não é a culpada, né? A culpa ou o que está acontecendo de errado é a forma como a gente se utiliza dessa tecnologia, né? Como é que eu coloco essa tecnologia na prática? Então, isso daqui é o que eu mais gosto hoje, de tentar pensar e discutir. Foi feita uma pesquisa pelo Google, e o Google viu o seguinte, que 26% da população brasileira já tem como primeiro acesso à saúde o Google. Quando eles vão para classes A e B, e quando vão pesquisar automedicação e tal, isso cresce muito. Por que eu acho isso aqui importante? Porque eles mesmos viram que essas pessoas caem em qualquer página, em qualquer lugar. Antes, a gente tinha um cuidado e um acesso à tecnologia que estava centralizado em algum lugar, né? Estava quase num castelo em cima do morro, que era o sistema de saúde, que eu ia lá pegar e beber daquele conhecimento e buscar aquele conhecimento em algum lugar. Hoje, o conhecimento está no mundo, né? Se a gente, sistema de saúde, não entende isso, não se apropria disso e não usa isso ao nosso favor, alguém vai fazer. E não é à toa que hoje as pessoas caem em qualquer página, pegam qualquer informação e se utilizam dessa informação. Então, também é nosso papel, o sistema de saúde, todo mundo que está aqui dentro tem a sua responsabilidade, né? De fazer isso daqui também acontecer. Por que isso daqui não é, talvez, a maior tecnologia que a gente tenha hoje para a gente começar a dar um acesso e um cuidado diferente em saúde? E quantos de nós já parou para pensar nisso e se preocupar com isso? Então, esse é um elemento que eu acho que a gente precisava pensar, né? Hoje, a informação e o acesso à saúde ele está totalmente espalhado, ele está em qualquer lugar. E isso daqui é uma tecnologia muito importante hoje. A outra é o quanto a gente vai viver, que foi o filme lá da Letícia, né? O quanto a gente vai viver hoje com essa informação grudada na gente. Tem um pesquisador americano que ele se diz futurologista da saúde, e eu gosto muito de ler o que ele escreve. Ele tem um texto que ele fala o que vai ser o hospital do futuro. E aí, essa figura me lembra esse texto, ele fala o seguinte, que no hospital do futuro não precisam mais existir divisões e paredes, porque a UTI vai estar colada em mim. Ela vai estar adesivada em mim. E que aquilo vai me permitir, inclusive, ter uma UTI no jardim, ou na minha casa, ou aonde eu quiser. Será que a gente está pensando que tudo isso é muito rápido e que tudo isso faz parte da gente? A gente vai ver isso, gente. Não vão ser nossos netos que vão ver isso. Como é que isso transita no sistema de saúde que a gente tem hoje? E é isso daqui que eu queria que a gente pensasse. A gente estava até conversando na hora do almoço um pouco sobre isso. Esse ponto aqui do meio, eu adoro ele porque ele faz com que a gente concretize o que a gente está vivendo hoje, né? Então, ali é o número de anos que levou para cada produto ganhar 50 milhões de usuários. Então, companhias aéreas, 60 anos. Automóveis, 62 anos. Eu estou tentando enxergar aqui, estou me esforçando. Telefonia, 50 anos. iPod, 4 anos. YouTube, 4 anos, Facebook, 3 anos, Twitter, 2 anos e Pokémon GO, 19 dias. Por que isso é importante? Porque isso daqui é a nossa realidade, né? A tecnologia que antes levava um tempão para ser desenvolvida, ser espalhada pelo mundo, chegar no Brasil, a gente utilizar, ela agora leva dias.
E a gente precisa entender esse movimento dentro do sistema de saúde. A gente ainda é muito conservador dentro do sistema de saúde, achando que a gente consegue ainda dar conta de segurar o que as pessoas hoje, vamos lá usar a palavrinha que está desgastada, se empoderam para poder utilizar essa tecnologia. Então, isso daqui, para mim, é muito bacana da gente pensar. Ali são termos, né? Quantos por minuto você posta de cada termo? Se a gente consegue, em algum movimento daquele, trazer isso a nosso favor da saúde, por que não? Por que a gente não se aproveita disso? E esse último, vocês vão ter que acreditar em mim, e eu também, é quanto tempo levou para cada país, por exemplo, no mundo, ter uma legislação de telemedicina, né? E aí eu vou lá, desde a década de 90, a maior parte dos países começou a desenvolver isso. O último já tem uma década, mais ou menos, e a gente aqui tentando discutir se a gente vai ou não vai fazer, e como é que a gente vai fazer, em vez de a gente estar preocupada exatamente com o que a Ana colocou, que é como é que eu preparo os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas, os psicólogos, e eu preparo a população para receber essa tecnologia. É uma mudança de mindset que a gente precisa fazer. E aí, só para encerrar, o que eu acho que a tecnologia tem que ter foco? Primeiro qualquer que seja a tecnologia, ela precisa estar com o paciente no centro. Hoje, a gente desenvolve um monte de tecnologia que a gente bota a tecnologia no centro, né? A gente tenta desenvolver um iPod por dia, porque o iPod foi isso, né? Eu criei alguma coisa que serve só para mim e que eu vou vender aquela coisa, né? Se a gente tenta fazer isso na saúde, a gente gera um monte de, não só desperdício, mas, muito provavelmente, confusões para a própria saúde do paciente. Então, aqui, a gente tem que ter sempre essa preocupação de ter o paciente no centro do cuidado. A gente já falou um pouco de empoderamento e informação, globalização é uma realidade, então, o que antes estava muito distante de mim, porque estava do outro lado do mundo, agora está a 2 toques, então, isso faz parte da vida e vai fazer parte da saúde. O acesso, ele é uma tecnologia, né? Então, como é que a gente aprimora essas tecnologias de acesso? Aqui, eu acho que vai ser um mundo que ainda vai ser descoberto, né? Não é só a telemedicina, mas vai ter um monte de coisa que vai me facilitar esse acesso. A medicina personalizada, eu nem vou falar, acho que a gente já te falou um monte na mesa de manhã. Esse é o futuro, né? Como é que, cada vez mais, eu vou ter o meu tratamento para mim? Dizem que, em 5 anos, a gente vai ter uma impressora 3D em casa. Como que vai ser isso, né? A gente espera a coisa chegar para a gente tentar preparar e para a gente tentar entender, né? E o principal que eu acho que a gente pode pensar das tecnologias é chegar na predição. Então, se eu tivesse um objetivo, seria a gente ter tecnologias que me ajudem na predição, na antecipação dos problemas, e que essa tecnologia fizesse com que o sistema de saúde e o cuidado viesse até mim, e não que eu tivesse que ir até o sistema de saúde fazer o cuidado. Esse é o mantra da Irene, e eu super acredito nisso. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar mesmo. Bom, é isso. Obrigada, Marta. Eu vou aproveitar que você falou por último, vou pegar um ganchinho que você pôs aí, que é um ganchinho, na verdade, semântico, e semântica é a minha área, então eu já fiquei preocupada. Você disse que a própria palavra atenção primária já está em risco. Por que está em risco? A atenção primária, na verdade, ele é um conceito que tem várias coisas embutidas dentro dele, né? E aí a gente tem vários especialistas aqui, estou olhando para a Samanta, para a Vilma ali. O que a gente tem de principal, para mim, dentro do conceito? A longitudinalidade. O que é isso? É eu seguir aquele paciente, eu conhecer ele como um todo e eu acompanhar ele ao longo do tempo, né? E aí isso se traduz com vários nomes que a gente queira dar. E o outro é, efetivamente, eu ter toda essa história e poder fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Quando a gente tem, hoje, usado a palavra atenção primária para simplesmente um acesso básico, que não tem essa continuidade, que não tem essa preocupação, que efetivamente faz só aquele cuidado pontual, e que você não consegue ter os outros objetivos,
Na verdade, eu não estou fazendo atenção primária, né? Eu estou fazendo um cuidado generalista pontual. Então, se a gente não começa a se preocupar com o que, de verdade, garante com que aquela tecnologia seja bem utilizada, a gente acaba perdendo a tecnologia, né? E perder a importância desse termo, que a gente já batalhou tanto para botar na pauta, né, gente? Porque até bem pouco tempo atrás, a atenção primária, que é médico de saúde da família, era o quê? Coisa para pobre, né? A gente conseguiu tirar desse lugar e trazer para outro lugar. Se a gente não mantém isso dentro do conceito, a gente pode se perder de novo. Obrigada, André. Tem uma pergunta do público aqui. Eu vou encaminhar primeiramente para o professor, para o Dr. César Biselli, mas eu sugiro que, se vocês, Denizar, Marta, que já passaram pelos cargos e tenham algo a acrescentar nisso, por favor, podem fazer uso da palavra. A pergunta é: qual o risco da telemedicina provocar uma demanda enorme, impossível de ser atendida? Porque a gente parte da experiência de hoje. Uma amiga estava contando, por exemplo, que ela ficou 6 meses tentando ligar para um posto de saúde, pedir para vacinar o filho dela do HPV. Ou já tentou doar sangue e também ficou dias e dias tentando, e os telefones simplesmente não atendem. Então, eu gostaria que vocês... Não vai esse gargalo físico não vai virar um gargalo virtual? É uma ótima pergunta. Acho que a questão, respondendo um pouco com o que eu falei, acho que a gente tem que ampliar acesso, mas com valor, né? Acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado como a gente vai fazer essa ampliação de acesso, entendendo como a gente vai filtrar o que precisa. Muitos desses pacientes talvez nem precisem dessa necessidade. O que a gente vê lá fora funcionando para responder isso, né? Então, desde triagens com vários profissionais de saúde, não só médicos, para responder esses telefonemas, né? E outra tecnologia que a gente vê acontecendo muito é a inteligência artificial respondendo as primeiras perguntas para entender se aquilo era necessário. Então, desde aplicativos que o paciente consegue entender a prioridade dele naquele momento, se ele precisa ir num pronto-socorro, se ele precisa ir num centro de vacinação. Vamos fazer bem simples, Vera. Hoje estamos com uma crise de sarampo aqui e precisa saber se vacina ou não. Eu, pessoalmente, recebi mais de 20 WhatsApps perguntando para mim se alguém da minha família, alguém amigo meu precisava ser vacinado. Se tivesse um robozinho, um chatbot, para responder essa pergunta do ponto de vista do Ministério da Saúde, eu tenho certeza que ele responderia para a população inteira. Eu tenho 60 anos, eu preciso ser vacinado ou não? Responde, não preciso ser vacinado. Tal, tal. Eu tenho tantos anos. E aí, outros casos, não respondeu, aí entra para dentro do telefone. Então, tecnologias como essa, principalmente em momentos de epidemia, podem ser de grande oportunidade. Sempre a grande crítica que eu sofro quando falo sobre esse tipo de tecnologia, isso pode desumanizar? Eu acho que nada pode ser mais desumano do que ele não ter a resposta dele. Mas não é o suficiente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Perguntas com respostas simples dá para ter, mas não é uma consulta que vai acontecer por um robô. Então, isso não vai... De verdade, eu espero não ver isso acontecer, de um robô resolver 100% de todos os problemas médicos. Até por questões, porque eu sou médico. Uma pergunta para o secretário, Denizar. Professora Ana. Por favor, desculpa, por favor, Ana. Também dar um pitaco, porque a gente ficou 10 anos nesse processo, implementando pelo Ministério da Saúde também o Telesaúde, e é um pouco até o movimento contrário, porque, se você planejar bem essa oferta, você reduz e você amplia e melhora esse acesso, principalmente se essa segunda opinião e essa teleconsultoria tiver, por exemplo, articulada com o sistema de regulação, onde você pode encaminhar melhor o paciente. Na cidade de São Paulo, nós implementamos o Telesaúde articulado com a Central de Regulação de Referência e Contra-Referência do município e com o prontuário eletrônico. Então, com isso, você faz com que a demanda encontre
mais rápido aquilo que ela precisa, né? Então, é o contrário. E outra coisa que acontece com essa segunda opinião é que ela não é uma coisa automática, né? Um profissional, para fazer uso do serviço, desse serviço, ele precisa conhecer quem está do outro lado, ele precisa sentir que esse serviço responde à necessidade dele e responde no contexto, por exemplo, da atenção primária. Então, exige uma mediação e uma triagem dessas perguntas para que o profissional certo seja quem vai responder aquela pergunta. Se for atenção básica diretamente com o especialista, sem mediação, você vai fazer o movimento contrário, você vai fortalecer uma atenção especializada mais rápido do que o necessário. Então, tem formas de construir e planejar esse processo, quer dizer, o uso dessa tecnologia não prescinde de um planejamento do processo de trabalho e da rede de atenção. A rede, ele ajuda a rede a funcionar se você planejar como você quer que a rede funcione. Então, aí você vai usar a tecnologia para fazer isso. Secretário, alguma coisa a acrescentar? Aqui eu só estou aprendendo, eu não conheço telemedicina, mas eu acho que as palavras da professora Ana, do César, foram muito valiosas até na reflexão do Ministério. Secretário, o senhor falou de manhã, e é um programa caro ao Ministério atualmente, que é o compartilhamento de risco, que já está em execução com o medicamento aquele medicamento para a doença AMI, né? O medicamento Inspiranza, né? Isso. E eu me lembro que, na época que o senhor estava falando desse criar esse modelo de compartilhamento de risco, porque não havia nada previsto e que vocês estavam estudando isso. Uma vez que já tem um em atendimento, eu imagino que já tenha, pelo menos, um padrão estabelecido para criar esse compartilhamento de risco. O senhor pode detalhar mais isso, como é que está funcionando, e me dizer se já está em negociação com outros laboratórios, além do Biogen, para que isso seja colocado em prática? Bom, eu vou rapidamente fazer um relato desse processo. Nós iniciamos essa discussão já na segunda semana da gestão, em janeiro, chamamos a indústria, fizemos a proposta desse compartilhamento de risco para... Você tem três, né, nessa doença, apesar do defeito genético ser o mesmo, você tem 3 grupos que são tratados prioritariamente, o tipo 1, 2 e 3. E o que varia é a gravidade. Normalmente, o tipo 1, que já dá manifestação nos primeiros meses de vida, ele é o mais grave, onde há evidência científica mais robusta, porque são populações, é a condição mais prevalente, onde você tem ensaios clínicos que mostraram o benefício desse medicamento. Dentro do trâmite normal do Ministério da Saúde, ele foi aceito, ele foi incorporado dentro do processo normal. Mas existem o tipo 2 e 3, onde você tem populações um pouco acima de 2 anos, e depois, no tipo 3, uma população um pouco mais velha, que também padecem, mas de uma gravidade menor, onde a evidência científica não tem a mesma robustez. É um grupo menor da população, enfim. Esses subgrupos é que foram alvo do compartilhamento de risco. Por quê? Porque você imagina um pai sabendo que para o tipo 1 vai ter medicamento no SUS, e para o tipo 2 e tipo 3 do filho dele não vai ter. Isso já é um complicador, até para a discussão da equidade. Existia uma incerteza do ponto de vista da evidência em relação a esses subgrupos. Nós chamamos a indústria e falamos, olha, para esse tipo 2 e 3, nós vamos propor um compartilhamento de risco. A indústria aceitou. Quais são as bases? Nós vamos definir, primeiro, você tem 2 modalidades de fazer o compartilhamento de risco. Baseado num teto orçamentário de pacientes, define-se qual é a previsibilidade de pacientes ano a ano. Nós fizemos isso, tínhamos estimativas de demanda via judicialização. Esse é um ponto importante. O Ministério já está pagando essa conta, via judicialização. Preço cheio, não, porque já tem um preço negociado. Mas paga-se muito. O que é pior, paga-se sem nenhum controle. Aquele comentário que eu fiz. Depósito judicial, você não sabe se o paciente está se beneficiando, se realmente está comprando medicamento. A infusão é intratecal. Olha só, não é um negócio simples. Tem que ir para um centro para fazer uma infusão intratecal. Toda uma complexidade. O que nós fizemos? Tipo 2 e 3 vai ser compartilhado. Definimos que,
diante da demanda, expectativa, dados epidemiológicos, nós, Ministério da Saúde, no primeiro ano, seríamos responsáveis por, vou dar o número exato, 371 pacientes. A partir do excedente, a indústria se comprometeu a cobrir, até um segundo teto. Chegar no segundo teto, que é uma estimativa assim, bastante pouco provável que aconteça, nós teremos um acordo contratual para rever esse contrato. Então, se estabeleceu para o primeiro ano os 2 tetos orçamentários, tanto para o Ministério da Saúde quanto para o comprador. No mesmo momento que a gente inicia o processo, inclusive eu me reuni na hora do almoço com o grupo do Einstein, que está fazendo esse monitoramento para a gente, via verba PROAD, que é um recurso de isenção fiscal, que a gente está utilizando para monitoramento dessas populações. A partir do segundo ano, nós vamos usar o critério clínico, baseado em 2 desfechos. Se o paciente evoluir para uma condição em que haja necessidade permanente de assistência ventilatória, isso é um critério de insucesso. Fica claro que esse paciente não tem mais benefício de continuar com o medicamento, inclusive até porque esse subgrupo não foi avaliado em ensaio clínico. E um outro critério de desfecho clínico, que seria de insucesso, é se em 2 avaliações da mobilidade motora dele tiver queda consecutiva, isso também é um critério de insucesso. Agora, isso foi feito de maneira compartilhada entre sociedades médicas, o Ministério da Saúde, a indústria, organizações de pacientes. Essa é uma questão crítica para dar certo. Se você não reunir os atores ali e combinar de uma forma muito transparente isso não vai acontecer. Combinamos um preço, ganhamos, então, já na partida do Ministério já se beneficiou, porque a gente já fez uma renegociação de um preço menor, diante até do potencial de escala que vai ser gerado. Esse processo, a parte mais complexa é o monitoramento, como foi dito aqui, todo mundo que lida com essa questão de pesquisa de desfecho sabe que isso não é simples, em lugar nenhum do mundo, mas nós criamos, como é uma doença rara, nós estamos uma expectativa de 300, 400 pacientes, definimos os centros de referência no país para que dê capilaridade também, baseado em quê? Existem 8 centros de doenças raras no país já certificados, mais os hospitais universitários, estaduais e federais. Então, você tem, todas as capitais têm hospitais universitários, cidades de médio porte, você oferece capilaridade, os pacientes procuram esse centro para poder ter acesso à continuidade. E também não é só o medicamento. O medicamento é um item da linha de cuidado, é garantir fisioterapia, garantir todo o suporte necessário. Qual é a etapa que o Ministério da Saúde se encontra? Nós já estamos na etapa de aquisição do produto. Nós já fechamos já negociamos, o CEO global veio aqui, discutiu, aceitou, foi uma dificuldade, porque falou assim, a gente nunca fez isso em lugar nenhum do mundo, vai fazer no Brasil. Falei, vamos começar. Só para dar uma ideia para vocês, a Itália é o país na Europa que mais produz esse tipo de acordo e, na maioria das vezes, exitoso. Eu fiz sem nenhum juízo de valor em relação aos italianos, assim, se dá certo no sul da Itália, vai dar certo no Brasil também. Então, a gente ousou partir para isso. E, realmente, a gente já está na fase de aquisição contratual. O que eu fiz? Qual foi o movimento? Eu procurei o Tribunal de Contas da União. Falei, olha, a gente tem um acordo agora que foge o padrão. Vamos sentar e vamos ver, para que eu depois não seja penalizado. Mostramos, e o Tribunal de Contas foi extremamente receptivo, olhou tudo, como é que era a nota técnica, como é que foi a portaria, e é um colaborador muito valioso para a gente. Está dizendo, olha, vocês vão adquirir dessa forma para que isso não incorra numa improbidade administrativa. Nós temos agora, até outubro desse ano, de acordo com o processo regulamentar da liberação, da publicação da portaria, para disponibilizar o tratamento efetivamente. Mas todas essas etapas foram cumpridas, nós estamos na fase de aquisição do medicamento, até para tentar encurtar essa provisão do medicamento. 2 questões complementares. Noticiou-se à época que esse medicamento custaria $125.000 a dose. O senhor disse que negociou. Eu gostaria de saber quanto foi a negociação. E, em segundo lugar, eu queria perguntar sobre essa empresa terceirizada que vai fazer o monitoramento. Essa empresa ela vai confiar apenas nos protocolos, nos estudos que foram feitos pela indústria e pelos hospitais, ou ela vai ter um contato pessoal com os pacientes?
nesse caso, por exemplo, que é um grupo pequeno? Boa a sua pergunta, Vera. Eu não posso revelar o preço ainda. Isso vai se tornar público, mas como é um processo ainda, e até porque nós conseguimos o preço do NICE, que é um preço que também eles não publicam, que é o órgão de avaliação de tecnologia do Reino Unido, e foi muito vantajoso para nós. Se é vantajoso para nós, é vantajoso para o SUS e para a sociedade. Só isso a gente saiu ganhando. Então, tem uma questão importante. A sua segunda pergunta foi sobre o monitoramento. Por que a escolha do grupo? Tem que ser um grupo isento à parte. O Einstein, porque existem hoje profissionais que têm uma expertise muito grande do grupo de pesquisa do AIS, do Instituto de Ensino e Pesquisa, em ensaios clínicos, registros, isso é um registro prospectivo, né, de pacientes. Especificamente, o Dr. Otávio Bervang, um colega de longa data, cardiologista também, ele tem uma experiência grande, ele desenhou todos os registros na cardiologia, que era a nossa preocupação. Esse é um projeto piloto, que, inclusive, diante dos órgãos de controle, nós chamamos de projeto piloto, para ficar claro que nós estamos testando uma nova ferramenta gerencial. Esse grupo vai fazer esse monitoramento, ele treina, ele não vai ficar responsável pelos pacientes. Qual é a responsabilidade deles? Eles vão treinar os centros que estão recebendo os pacientes, vão fazer monitoria, como se fosse um projeto de pesquisa, monitoria desses centros, vão coletar as informações, tem um CRF eletrônico de coleta de dados, analisam os dados e eles fazem o compartilhamento desses dados e já de uma informação com o Ministério Pagador e com a indústria farmacêutica. Ambos aceitaram esse grupo como um grupo que vai fazer esse monitoramento. Não sei se ficou claro para você. Ficou, obrigada. Uma pergunta aqui da plateia, eu vou encaminhar para a Marta, mas, de novo, abro para vocês, para quem quiser dar pitaco, como disse a professora Ana Estela. O que pode ser feito para evitar os desperdícios, principalmente no excesso de exames? Então, primeiro, assim, a gente tem um sistema de saúde totalmente desorganizado, né? Se eu organizo a entrada, a referência, a contra-referência, coisas básicas, né, que a gente discute lá no SUS desde 1980, e que na saúde suplementar isso é muito virtual ainda, né, ainda é muito pequeno, ainda é muito residual, todo esse cuidado ele está sendo monitorado, né? E se eu tenho isso, naturalmente, eu tenho uma organização muito melhor do que é solicitado, do que é feito e de como é conduzido. Essa é a primeira forma, é a forma que a gente tem visto dar resultado. A segunda é com informação, não tenho a menor dúvida disso. Eu dou um exemplo que para mim, era muito comum. Aqui em São Paulo tem uma rua que é cheia de hospital, a gente sabe disso. Se eu vou numa emergência num dia, uma crise de asma, né? Tomo uma medicação, faço um exame, tenho um resultado lá X e for para casa. No dia seguinte, eu tenho a mesma crise, igualzinha, só que, em vez de entrar naquela porta, eu entro na outra porta, o que eu vou fazer? Tudo de novo, né? Então, eu vou fazer o mesmo exame, eu vou tomar o mesmo remédio. Isso é péssimo em termos de custo, mas isso é péssimo para o paciente, porque ele está sendo exposto 2 vezes a mesma coisa, ele vai demorar para ser tratado, uma coisa que podia ser muito mais rápida, porque eu já tinha informação. Então, eu não tenho a menor dúvida que outro componente super importante é a informação. E a terceira, como tudo na vida, capacitação e treinamento, né? Que é uma coisa que a gente está ainda muito capenga nisso, né? Como é que a gente hoje refaz um pouco toda essa educação, toda essa formação e todo o treinamento que a gente tem desde lá de trás, né, para conseguir dar conta de uma saúde mais integral, diferenciada, enfim. Eu vejo um pouco esses 3 caminhos para a gente chegar lá. Complementar alguma coisa? Então, uma pergunta para a professora Ana Estela. É consenso aí que a atenção primária e o médico de família são fundamentais, né, para solucionar o gargalo, mas a Folha deu uma matéria no final do ano passado, são dados do MEC, que mostravam que quase 70% das vagas para residência de medicina de família estavam ociosas. E por aquele velho problema que uma participante mencionou de manhã, como é que você vai viver de medicina de família?
Além disso, as próprias dificuldades do programa Mais Médicos, Agora Médico do Brasil, comprovam como é difícil atrair profissionais para esses lugares mais difíceis e para essas profissões que não são tão douradas, vamos dizer assim. Como é que a gente resolve esse nó? Essa é uma mesa que fala de tecnologia. Tecnologia pode ajudar a resolver esse nó ou é dinheiro? Ok. Bom, essa é uma questão que, o tempo todo que eu fiquei 7 anos no Ministério da Saúde, na gestão da educação na saúde, justamente pensando a questão da formação médica e das profissões da saúde. E a gente sempre enfrentou o desafio de atrair mais médicos. A Samanta, aqui, muito bem colocou de manhã uma série de questões para... porque o nosso modelo de atenção, pelo nosso modelo de atenção, a gente deveria ter muito mais médicos de família e comunidade do que as outras especialidades. Se a gente vai fazer um sistema que é baseado na atenção primária, como ordenadora do cuidado, e 85% dos problemas vão ser resolvidos na atenção primária, como é que a gente só forma especialista? Então, quando nós chegamos, nós trabalhamos com múltiplas estratégias. Uma das coisas foi a expansão e uma redistribuição da formação na modalidade de residência, porque são vagas públicas, reguladas e financiadas pelo poder público, e a gente não estava fazendo regulação disso. Então, nós observamos, naquele momento, que não tinha uma formação em anestesiologia em Rondônia. E o que fixa, o médico se fixa onde ele faz residência, ele não se fixa onde ele faz graduação. E onde ele se fixa e faz a residência, esse serviço de saúde ele precisa ter uma estrutura mínima para aquela formação e para a fixação dele acontecer. Nós temos um processo, quando a gente faz faculdade, primeiro, quando a gente escolhe o curso superior, a gente escolhe, quem escolhe a área da saúde, quem escolhe medicina, muitas vezes escolhe porque, por uma relevância social, até eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de cuidar da saúde, eu vou fazer medicina. E aí, no primeiro ano, já perguntam qual vai ser a sua especialidade, né? O que você vai fazer. E, conforme a especialidade que você vai fazer, né, o doutor Denizar deve saber disso, César e Marta, você vai ganhando quase que um estereótipo, né? O ortopedista é de um jeito, o cirurgião é de outro, o pediatra é de outro. Então, você vai começando a se socializar. E, nesse processo de socialização, você também tem um ideário de exercício profissional. Da medicina e odontologia, das 14 profissões da saúde, são as mais elitizadas. Só uma faixa da população, até muito pouco tempo, tinha acesso. Então, o meu padrão de vida, a forma que eu vivo, a forma que eu recebo cuidados médicos, vai influenciar, e os professores, que são meus ídolos, influenciam qual é o ideário de exercício profissional que eu tenho. E, em geral, a medicina de família e comunidade, até então, não era sexy, né? Ela não estava nesse rol de atrativos que as outras especialidades estavam. Acho que está melhorando. Samanta pode, talvez, complementar essa resposta, mas eu acho que está melhorando. Hoje, a saúde suplementar descobriu que a atenção primária é importante. Então, eu acho que vocês vai contratar mais médicos de família. Então, o mercado tem uma influência, né? Eu vou ganhar bem, eu vou me colocar. E a medicina de família e comunidade, ela é linda. Ela talvez seja uma das partes mais bonitas da medicina, porque, com com tecnologias de baixa densidade, você pode conseguir uma alta resolubilidade e você trata com a integralidade do cuidado, você faz vínculo, você humaniza. Uma medicina de família e comunidade bem feita, ela traz a satisfação profissional, não financeira, mas de exercício real da medicina, muito grande. Né? Então, a gente precisa mudar nosso olhar. Acho que é isso que talvez precise mudar. Fazer um comentário. Esse programa Médicos pelo Brasil, recém-lançado pelo ministro Mandetta, o secretário Erno e sua equipe, ele tentou quebrar um pouco essa lógica de criar determinadas faixas salariais de acordo com a localização. Por quê? Eu não comentei isso no início. A tentativa de você usar o IDH e municípios que têm menos favorecidos, você privilegiá-los, você pagar melhor o médico para que ele tenha um incentivo financeiro para se deslocar para essas áreas, tentando criar uma lógica diferente e uma carreira.
vai haver uma carreira médica com um vínculo para que o médico tenha uma perenidade nessa atuação. Talvez isso seja um incentivo, e, como a professora Ana comentou, já há um senso comum de que isso é uma oportunidade, porque, quando eu me formei, todo mundo quer fazer radiologia. Agora, com inteligência artificial, os radiologistas estão preocupados. Você vê como é que a coisa muda. Se puder complementar também, Vera, acho que o Círio, entre outros, o Einstein e vários outros, estão também acordando para a atenção primária. Então, hoje, por exemplo, a gente tem consultórios de atenção primária dentro de bancos, Santander, Votorantim, Itaú, e dentro do banco tem uma atenção primária do Hospital Sírio-Libanês. E hoje, 80% ou 90% de toda a área de inovação está focada em como melhorar essa atenção primária dentro desse cenário. Por quê? Porque isso melhora aquele produto. 2, porque a gente acredita que esse vai ser o maior produto de impacto social e devolução para a sociedade que o hospital pode ter. Então, tem startups trabalhando em cima disso, e eu conheço pelo menos 3, trabalhando com foco em atenção primária e tecnologia. Porque a chance da tecnologia diminuir, facilitar o acesso, melhorar esse vínculo e dar glamour também, que é o que você pediu um pouco, como dourar isso, né? Acho que tecnologia pode ajudar a dourar uma coisa que é tão bonita, que funciona tão bem e que tem tanto impacto social. Eu acho, Vera, eu acho que tem a coisa do sexy, isso é importante, isso é relevante, é mais do que a gente imagina. E eu acho que tem um outro elemento que não dá para a gente tapar com a peneira, que é dinheiro, né? Quando a gente fazia, Denizar me ajudou muito nisso, quando a gente fazia as aulas de modelo de remuneração e tal, tem uma frase do Don Barrick, do IHI, que ele fala o seguinte: o sistema de saúde vai te dar o que você preparou ele para dar, né? Então, durante 60 anos, a gente foi moldando o sistema de saúde falando o seguinte: quanto mais você produzir de procedimentos e de técnicas, mais você vai ganhar. Isso, em 10 anos, tem um efeito, em 20 anos tem outro, em 60 tem outro, né? Então, depois de 60 anos, o que a gente vê? Eu entrei no mercado de trabalho, eu vou optar por aquela profissão que me dá retorno. Isso não é feio, não é antiético, né? Eu vou optar por aquilo que me dá retorno, né? E, quando a gente coloca isso em termos de procedimentos, quais são as profissões que hoje, em termos de especialidade médica, não existem? As 2 que eu fiz, né? Pediatria e geriatria. O geriatra, por exemplo, tem 2.000 geriatras no Brasil. Não daria nem para a cidade de São Paulo, por exemplo, né? A medicina de família é a mesma coisa. Por quê? Porque elas não produzem procedimentos. Então, eu preciso também mudar a lógica de produção para aquilo ali, de alguma forma, ter uma remuneração, para aquilo ali virar sexy, né? Então, não dá para a gente fugir da lógica de remuneração dentro disso também. Tá, então vou aproveitar que você já tocou nesse assunto para continuar. Quando você está falando de remuneração, e você bate muito nisso, na mudança do modelo de remuneração, privilegiando qualidade e não quantidade. Agora, nós todos sabemos que qualidade é muito difícil de medir, sobretudo quando você está falando de Big Data, ou de coisas muito extensas. O que você tem em mente, ou o que está sendo discutido em modelo de remuneração? Na verdade, o modelo de remuneração ele é muita coisa, né? Ele é uma faixa enorme de possibilidades e de conformações. O que a gente tem hoje é um modelo mais simples. Eu acho que o For-Service tem muito do volume, mas ele tem muita simplicidade também, né? Por que a gente optou por ele? Porque ele não precisa de informação nenhuma. Eu emito uma nota fiscal e eu te pago. Qual informação eu tenho ali? Nenhuma. Uma transição financeira que tem uma nota fiscal. Ponto. Muito por isso a gente começou esse modelo, porque ele é o mais simples de todos, né? Até chegar no modelo onde eu conheço aquela população inteira, eu estratifico por risco, eu sei a probabilidade de cada população daquela de atingir uma determinada doença, uma patologia, e eu vou precificar aquela população per capita de acordo com o risco dela, enfim, e distribuir aquilo ali dentro daquele modelo, né? Que é o nosso sonho, né? Que é o que a gente vem buscando fazer.
Então, assim, não existe um modelo só, a gente vai conviver com vários ao mesmo tempo, né? A gente pode construir banda para uma especialidade, pode fazer lá o ACO, que a gente está tentando fazer aqui com parceiros que estão aqui dentro. A gente pode fazer vários. O que a gente nunca pode esquecer é que, dentro desse modelo, eu preciso duas coisas. Uma, medir, de preferência, medir qualidade. E aí, qualidade não é processo, qualidade é resultado, é desfecho, né? Principalmente desfecho de vida real. E o outro, que é compartilhar esse risco, né? Os dois têm que estar ali no mesmo, na mesma vontade, no mesmo ideal, compartilhando esse risco. Porque, se eu dou incentivos diferentes para quem está ali, aquele incentivo é muito forte para me fazer chegar do outro lado de uma outra forma, né? Da mesma forma como eu falei aqui do profissional de saúde, o sistema de saúde também se moldou assim. Então, hoje, eu fui num evento, o Anderson está até aqui, da Unidas, a gente perguntou no evento quantas pessoas aqui tinham todas as operadoras da Unidas, né? Muitas. Quantas operadoras aqui oferecem cuidado paliativo? 4. Num lugar onde você tem muito mais operadoras dispostas a fazer diferente, a incorporar coisas novas, ali é um ambiente mais fértil para isso. Se ali, naquele ambiente fértil, a oferta é pouca, porque de verdade não existem serviços, você imagina no resto. E aí, por quê? Porque eu também não tenho como pagar isso, né? Ali não gera procedimento, ali, enfim. Então, o sistema de saúde inteiro está moldado e eu preciso remoldar, incentivando o modelo correto. Ok, agora é minha vez de complementar, porque eu usei a palavra dourada e aí foram surgindo sinônimos, sexo, etc., etc. Mas eu não tenho só... Claro que não é uma avaliação fútil, baseada apenas no dinheiro que a pessoa quer ganhar, que concordo plenamente com você, é total direito dela. Mas também que tem uma coisa, eu estava conversando com um médico bastante experiente esses últimos dias, e ele disse que uma coisa que também bate muito pesado é que você tem medo, como profissional, de ir para um lugar muito distante e ficar completamente desatualizado, porque nesses lugares você vai ter muita dificuldade de atualização. Eu não sei se o César tem alguma coisa a acrescentar, porque eu acho que a parte da telemedicina, em que você tem essa teleconsultoria, poderia resolver, ao menos, parte desse problema. Sim, acho que a Ana também tem bastante. Sim, hoje a gente tem vários 32 médicos em escala de plantão, geralmente ficam 6, 8 médicos em escala de plantão, e não importa se ele está me ligando de Porto Alegre ou da cabeça do cachorro lá da Amazonas. A ligação é a mesma, a qualidade de ligação é a mesma, e a gente consegue discutir com múltiplos especialistas e diminuir essa distância, né? E quem que a gente escolheu para ser o médico para fazer essa discussão? Uma, médicos bem qualificados. 2, empáticos, entender que o que ele tem lá, ele não tem aqui em São Paulo. Então, não adianta propor tratamentos que são inviáveis. 3, negociar com ele se isso é suficiente. E, por último, ele passa por uma avaliação, toda a discussão vai para um NPS para avaliar de 0 a 10 se ele indicaria isso para outro médico. Hoje, a gente tem um NPS de 95 e tem mais de 1.000 pessoas que avaliaram o serviço, então é um número consistente, e os 6 que avaliaram abaixo de 6, a gente liga de volta para entender o que aconteceu. Isso, às vezes, é questões tecnológicas, mas o que eu estou querendo mostrar é que tem características individuais, que os médicos que trabalham na telemedicina têm que ser médicos diferentes, tem que ser pessoas que gostam de ensinar, pessoas que gostam de distribuir informação, pessoas que gostam de entender o outro. E auditoria e processos e fluxos de aprimoramento são muito relevantes para acontecer isso e aí diminuir os espaços. O Brasil é um país perfeito para usar isso, né? E a professora sabe, e acho que ela tem mais para complementar. Então, o Telesaúde Brasil, hoje, ele já chegou a mais de 1,5 milhão de telediagnósticos, mais de 500 ou 600 mil teleconsultorias ofertadas. E tem estudos mostrando, porque sempre ao final da teleconsultoria ofertada, vai na plataforma uma ficha de avaliação. O profissional que recebe aquela resposta,
ele avalia se aquilo atendeu à necessidade dele e tal. E uma das pesquisas que foi feita é se receber esse serviço ajudou ele a tomar a decisão de permanecer numa localidade mais afastada ou fez ele se sentir menos afastado. A resposta é sim. A outra questão é que existe uma curva. Quando você analisa um profissional, ele tem uma resistência inicial a usar o serviço. Ele vai usar quando ele confia, quando ele sabe quem está do outro lado, que ele pode abrir a dúvida dele. Tem uma série de questões. Quando ele começa, ele atinge um pico de utilização, e, depois de um certo tempo, essa utilização vai caindo, que é sinal de que ele ganha segurança e para resolver mais casos semelhantes àqueles. Mas, ao lado do Telesaúde Brasil, e um pouco depois do Telesaúde Brasil, nós criamos uma outra iniciativa que continua acontecendo no Ministério da Saúde, que é a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Então, é uma rede de universidades públicas que atuam, são 36 universidades públicas hoje, que produzem cursos e conteúdos. E um dos projetos que é muito, que inovou muito, que é o da Universidade Federal do Maranhão, ela trabalha toda na tecnologia mobile. Então, hoje, a Universidade Aberta do SUS como um todo, nós temos mais ou menos 2 milhões de trabalhadores de saúde no SUS. A Universidade Aberta do SUS como um todo já alcançou 1,5 milhão de matrículas, que são cursos de curta duração ou especialização em saúde da família, a que esses profissionais, aonde eles estão, eles têm acesso. E o projeto da Federal do Maranhão, que é a Universidade Aberta do SUS, inclusive a coleção, quem quiser baixar, chama Site Store, está na Google Play, na Apple Store, tem uma coleção de aplicativos, de e-books, né, que também são ofertados na forma de curso, com certificação. E qual é as inovações? Uma das inovações é tecnológica, que é tudo, desde 2009, 2010, quando a gente ainda tinha mais problema de banda larga, a opção toda foi desenvolver para a plataforma mobile, para depois desenvolver e é no Moodle, mas é um Moodle todo customizado. Então, a pessoa, além disso, você trabalha quase nada com vídeo, mas a gente trabalha com design instrucional. Então, o material é muito atrativo, o pessoal que começa a fazer os cursos gosta e continua fazendo, mas não tem vídeo, então não é pesado para baixar. Então, ele baixa o material e ele usa offline. Então, isso fez com que a gente tivesse uma capilaridade e chegasse a mais de 90% dos municípios brasileiros. Hoje, 96% dos municípios brasileiros têm matriculados da UnaSUS, né? Então, eu acho que essas são algumas questões que foram enfrentadas, e os primeiros cursos produzidos da UnaSUS se basearam nas perguntas mais frequentes no telesaúde. Por exemplo, saúde mental era uma questão que recorria na atenção primária, os profissionais tinham dúvidas e dificuldades em questões de saúde mental. Foi um dos primeiros cursos que a gente desenvolveu. Então, esse processo de integrar a academia com o serviço, e a outra coisa é que nós invertemos a lógica na universidade, porque, no início, a universidade queria produzir, toda a área da universidade sabe, a gente quer produzir do jeito que a gente sabe, a gente é que sabe tudo, e a lógica do serviço, às vezes, é muito, e a necessidade do serviço é diferente. Então, a gente mudou a lógica de produção. O plano didático-pedagógico é aprovado pelo demandante do curso, pelo serviço, pelos nossos críticos que estão colocados, e o processo todo de produção é diferente. Isso deu também uma aderência, os profissionais gostam daquele curso e fazem. César, eu queria te perguntar, seguindo mais ou menos na mesma linha, mas toda essa história de telesaúde e telemedicina desperta algumas curiosidades que eu acho que elas são mais ou menos gerais, porque você tem que tratar com o paciente do Rio Grande do Sul e vocês têm uma atuação muito forte também na Amazônia. Eu queria que você pode contar casos, se você preferir, que mostrasse a diferença dessas regiões e de como a gente tem que quase que não personalizar, mas fazer adaptações desses projetos para as carências regionais. Sim, a gente só conversa com os médicos dessas regiões, que eles cuidam dos seus pacientes, e isso está
totalmente de acordo com a legislação de 2002, tá? Só para não gerar uma impressão errada. Às vezes, pacientes ligam para a gente até, perguntando se ele pode ajudar na fila dele, e o serviço hoje não atende paciente. Ele atende só os médicos das unidades. Mas, sim, a gente vê várias questões geográficas e questões locais, né? Rapidamente, quando a gente liga um projeto, a gente percebe, primeiro, a estrutura da atenção primária. Quanto melhor estruturada a atenção primária, melhor a qualidade dos encaminhamentos, mais rápida a resposta desses encaminhamentos e melhor a eficácia que tem no projeto, né? Então, isso, claramente, a gente vê nos primeiros minutos no projeto ligando. A outra coisa que a gente percebe são regionalizações, questões regionais, né? Algumas cidades têm cardiologistas sobrando, outras, por exemplo, não tem fila de cardiologia, não tinha fila de cardiologia em Porto Alegre. O Distrito Federal era a principal fila deles, né? Enquanto no Amazonas o principal era oftalmo, mas a gente não atende oftalmo e a gente foi para outras filas. Então, existem problemas distintos por questões de rede, né? E as redes também são distribuídas de forma diferente, né? Então, parcerias diferentes, contratualizações diferentes. O que é importante? Para fazer um projeto como esse, não há como não fazer com parceria com cada cidade e eles se envolvendo também igual. Então, a gente conversa mensalmente, quase diariamente, por mensagem, mas mensalmente a gente tem pontos de controle com cada cidade, e pelos BIs que a gente começa a criar, a gente já começa a ofertar oportunidades de redistribuição de vagas, por exemplo, no Distrito Federal, e reavaliação da distribuição dos neurologistas, podendo zerar a fila lá. Então, aqui, acho que eu respondi em parte a sua questão. Acho que casos, a gente tem, sim, casos de deslocamento. E aí tem alguns que são anedóticos, né? Por exemplo, questões indígenas, né? O transporte dos indígenas é totalmente diferenciado e ele fica no tratamento em Manaus até terminar. E aí, quando a gente foi lá visitar para implantar um projeto, eu ouvi falar de algumas histórias dos pacientes que acabaram ficando semanas ou meses em Manaus, e quando ele volta, ele tem um problema social para a reintegração na própria tribo e na própria família, porque ele ficou muito tempo fora e pode ter mudado a dinâmica da própria família dele lá. Então, Manaus é um lugar que a gente acredita que vai ser o maior impacto social, né? Um dos médicos que trabalha comigo, o Marcos, ele estudou lá, ele trabalhou lá, e hoje ele é o responsável do Regula Mais Brasil a Manaus. Ele fala: César, eu tenho certeza que em Manaus esse projeto ele vai ser claramente custo-efetivo. Ana? Fale, Ana. Não, é porque é um caso. Então, tenho dois casos rápidos. Um deles porque a Amazonas foi um dos primeiros núcleos. Nós tivemos 9 núcleos pioneiros, e no estado do Amazonas se conseguiu implantar. São 60 municípios naquele território todo, então são muito espalhados, e aquela bacia geográfica, aquela bacia hidrográfica, que realmente o transporte é muito difícil. Um transporte aéreo, na época, era R$25 mil. Então, para você fazer um transporte numa situação de emergência, era muito... E nós tivemos uma situação que foi assim extrema, que estava sendo feito o transporte de barco, essa paciente sofreu um aborto, e ela estava num quadro grave de hemorragia, quase entrando em choque. E num lugar onde era um vazio assistencial e não tinha médico, né? E quem estava fazendo o transporte era um dentista que estava acompanhando ela no transporte, profissional da atenção básica. E foi uma segunda opinião do núcleo de Manaus, da Universidade Estadual do Amazonas, que, ao dar as orientações, né, necessárias ali para tirar ela da situação de emergência, salvaram a vida dela para que ela pudesse chegar e receber depois todos os cuidados necessários. O programa foi dentro do Telesaúde Brasil, essa foi uma situação. E uma outra situação paradoxal também, que às vezes a gente acha: mas será que o exame, através da tecnologia, à distância, vai ser pior do que o presencial? Na maioria dos casos, sim. Mas esse caso foi um caso diferente, em que foi um caso de oftalmologia, né? Então, o núcleo de Goiás, o coordenador do núcleo é um médico oftalmologista, eles fazem atenção primária também, e ele tem um retinógrafo que viaja todo o interior fazendo as retinografias dos pacientes. E um paciente chegou ao serviço com uma conjuntivite já persistente, que já tinha experimentado vários colírios antibióticos, tinha passado em 3, 4 serviços, e aquilo não regredia. O paciente já estava
à beira de perder a vista, né, porque a infecção era muito grave. Bom, aí resolveram, com um exame padronizado, né, foi captada a imagem da vista e eles tinham uma padronização para fazer a leitura e para olhar com um determinado grau de aumento aquele exame. E colhendo detalhadamente a anamnese, a questão ocupacional do paciente, e, a partir do exame, né, se percebeu que, na verdade, havia um corpo estranho, que, a olho nu, não foi possível detectar. Então, foi por causa da telesaúde, da telemedicina, da transmissão e magnificação da imagem que se pôde detectar que havia um corpo estranho, e, se não removesse o corpo estranho, só o antibiótico não iria resolver. Então, foram 2 casos aí que... Denizar, para você. Todo o tempo, principalmente a Marta, ela tem falado muito em base de dados e informação, base de dados e informação. E se tem uma coisa que a gente sabe, não sei se eu estou enganada, e se nesse caso específico é diferente, para você construir uma base de dados confiável, que ela pode te fornecer uma informação que você realmente aproveite, é muito trabalho e muito caro. E aí, toda vez que ela falava essa palavrinha, eu ficava pensando, qual será a dotação orçamentária que o Denizar tem para tentar construir essa rede, ou como já se está trabalhando para construir uma rede assim? A Vera quer saber de todos os números do Ministério da Saúde. Vera, eu não tenho, a minha Secretaria de Ciência e Tecnologia não é responsável pela área de sistema de informação. O DataSUS é que detém essa, e eu realmente não tenho, dessa vez eu não tenho essa informação para te dar. O Ministério da Saúde está começando um piloto em Alagoas para um processo de informatização a partir do que eles estão chamando de conjunto mínimo de dados. Porque, se a gente for esperar o melhor dos mundos, a gente nunca vai ter. E aí conversou-se com a atenção primária quais são os dados essenciais que vocês precisam. Construiu-se um painel de 5 conjuntos de 5 dados que necessariamente vão ter que constar. E vai se começar a rodar o piloto agora, a partir de final de agosto, início de setembro, em Alagoas. O Ministério chamou um profissional de alta qualidade para o DataSUS, que é egresso aqui de São Paulo, do INCOR, o Dr. Jackson, que conhece muito as demandas da área de saúde, para tentar avançar numa área crítica, que é o sistema de informação do SUS hoje, por essa multiplicidade de bancos de dados que não se falam, a questão da discussão da interoperabilidade necessária de você capturar tudo isso para ter uma visão longitudinal do acompanhamento do paciente. Então, eu, como Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu sou um cliente do sistema de informação. Aí me perguntaram, o que você precisa? Eu preciso ter o acompanhamento da jornada do paciente. Eu preciso garantir que, quando ele recebe uma tecnologia aqui, eu posso saber o que vai acontecer nos anos subsequentes. Então, eu não tenho a informação de números. O que eu te digo é o seguinte, é uma prioridade do Ministério o investimento em sistema de informação, porque, sem isso, a gente vai continuar patinando. Então, vou te fazer mais uma pergunta que, quando você assumiu, em março, você disse uma frase que eu achei muito divertida, eu acho que você deve ter dito, brincando, inclusive, que, quando você chegou no Ministério da Saúde, o Ministério tinha mais advogado do que médico atuando em gestão. E ainda deu uma reclamada até contra a imprensa, dizendo que a maior parte dos profissionais muito qualificados estavam ali desviados da atividade fim, que era para responder demandas de órgãos de controle, judicialização e até da imprensa. Já mudou alguma coisa nesse cenário? Vera, muito boa a tua pergunta. Eu me lembro bem quando falei isso. Eu agora valorizo mais os advogados, incrivelmente, porque eu vi que, sem eles, nós não vamos diante de uma máquina pública que adquiriu uma complexidade tal, a gente não vive sem advogado mais lá. Então, é isso para mostrar a complexidade. A gente hoje, certamente, pelo menos no Ministério da Saúde, eu preciso mais de advogado do que de médico, num primeiro momento, para poder vencer esses desafios. Mas isso é uma distorção, porque a gente está vivendo isso, e mais uma vez, eu estou aqui num órgão de imprensa de excelência. Hoje, as demandas de imprensa ocupam boa parte do tempo, da energia do meu time de colaboradores. A gente tem que chegar num ponto de equilíbrio nisso, porque isso é inviável. Ou a gente chega num ponto de equilíbrio, ou isso não vai avançar. Por que eu falo isso? É muito bom quando você não tem apego ao cargo, nem tem rabo preso.
Então, você fala aquilo que você pensa. Se a gente não reformar o Estado nessas questões de dar mais autonomia ao gestor, cobrar e puni-lo se ele realmente for uma pessoa que vai utilizar condições não republicanas, para usar um termo mais político. Esse é o caminho, porque hoje a máquina está muito engessada. A gente gasta uma energia imensa nesse varejinho, e aqui podia estar fazendo coisas boas, aprendendo aqui, botar isso no dia a dia. É inviável, a gente não tem esse tempo hoje, porque ele é consumido por isso. Então, a tua pergunta, eu acho que piorou a minha avaliação, porque, à medida que o tempo passa, essas demandas aumentam e está inviabilizando o sistema. Nitidamente, está inviabilizando o sistema. Muito obrigado, gente. Foi uma ótima conversa, mas já estão me avisando que o tempo nosso esgotou. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado à plateia que acompanhou a discussão.